Bem-vindos ao canal E Agora João Cândido, um canal dedicado à economia, finanças e planejamento estratégico. Todas as segundas-feiras, às 13h15, eu publico um novo vídeo no qual abordo um tema importante dessa área e seus eventuais desdobramentos. Se você se interessa pelo assunto, inscreva-se no canal e ative as notificações. O tema desta semana é calculando a inflação interna. É frequente que as empresas e profissionais liberais utilizem-se de índices oficiais para fazer o reajuste dos seus contratos e de seus preços finais. No entanto, esses índices oficiais refletem, às vezes, a variação de preços da cesta de consumo de uma determinada faixa de renda da população, ou podem refletir a variação de preços dos insumos de um determinado setor da economia, ou até mais detalhadamente de um ramo de atividade. Porém, nem todas as empresas e profissionais têm seus custos se comportando da mesma forma. E às vezes, calcular a sua inflação interna pode ser uma ferramenta de gestão estratégica interessante. Vamos ver então como calcular a sua inflação, a inflação interna da sua atividade econômica. Vamos iniciar então com os conceitos, como sempre. A inflação, como vocês sabem, é um aumento persistente dos preços e ela é medida pelos índices oficiais, que são índices que se apresentam em diversos níveis de agregação, dos mais gerais para os mais específicos. A Fundação Getúlio Vargas publica uma série de índices de variação de preços, desde índices gerais a índices setoriais e mesmo por ramo de atividade. No entanto, como já foi dito, pode ser interessante do ponto de vista estratégico conhecer a sua inflação interna. Para fazer o cálculo da inflação interna, o primeiro passo é obter os relatórios financeiros e, dentre eles, o mais importante é a demonstração de resultados do exercício analítica, não aquela geral que é para publicação ou para controle, mas a analítica utilizada pela contabilidade, que traz lá detalhadamente todos os itens que compõem os seus custos e despesas. Nós vamos precisar, então, pelo menos dessa pauta de custos e despesas, essa pauta analítica de custos e despesas, uma vez que a gente tem em mãos esse relatório de custos e despesas analítico, nós vamos trazer todos esses custos e despesas para uma planilha e vamos aplicar a lei de Pareto. A lei de Pareto, para quem não lembra, é aquela que diz que 20% das causas respondem por 80% dos efeitos. Então não há por que nós calcularmos a inflação interna utilizando todos os itens da pauta de custos e despesas. Basta selecionarmos os 20% mais importantes, ou aqueles que respondem por 80% aproximadamente do total dos custos e despesas,
da sua empresa ou da sua atividade econômica. Depois que nós selecionamos os produtos que respondem por 80% dos seus custos e despesas, nós vamos medir a variação de preços desses produtos entre dois períodos consecutivos. Com isso, nós conseguimos calcular a média ponderada dessas variações e, a partir dessa média ponderada, nós calcularemos a inflação interna. Vamos lá, então. Vamos usar aqui, então, o relatório de custos e despesas de uma certa empresa. Nós podemos observar aqui que o item agregado mais importante, de maior valor aqui, são os custos de matéria-prima. Se esses são os custos mais importantes, pode ser interessante desagregar os componentes desse grupo de custos. Pelo menos um item cujo custo total é às vezes maior do que determinados grupos agregados, como esse que vocês estão vendo aqui embaixo. Nós vamos utilizar alguns itens agregados como mão de obra direta, já que os índices de variação de preços para este grupo são iguais. No caso da mão de obra indireta, salários administrativos de vendedores, etc., costumam ser corrigidos todos pelo mesmo índice. Então não há necessidade de nós desagregarmos esses grupos. Porém, no caso da matéria-prima, nós podemos ter variações bastante distintas para cada item. Então vale a pena observar isso. Tomem cuidado que quando nós utilizamos o grupo de forma desagregada, nós temos que eliminar da nossa planilha a sua totalização aqui. Então, se nós vamos utilizar todos os itens que compõem a pauta de matéria-prima, não há por que incluir a nossa planilha a totalização desses itens. Em seguida, nós vamos selecionar todos os itens, à exceção da primeira linha de custos, que contém a matéria-prima, que é aquela totalização que não nos interessa. Então, nós vamos selecionar das células A4, onde está ali mão de obra direta, até a célula C97, e vamos classificar esses custos e despesas fazendo uma classificação personalizada do item de maior valor para o menor valor, utilizando como referência a coluna C, a coluna dos valores do último exercício, no caso 2011. Aí nós teremos a planilha organizada segundo os valores decrescentes dos itens da pauta de custos e despesas de 2011. A seguir, nós vamos calcular o valor acumulado de 2011.
Então vamos criar uma coluna ao lado da coluna do valor de 2011. Vamos intitular essa coluna de acumulado e desconsiderando então aquela linha referente ao agregado da matéria-prima, começaríamos pela mão de obra direta e nessa coluna D, onde estará o nosso acumulado, nós vamos escrever a fórmula igual a C4. Então ela vai repetir o valor aqui da célula C4 na célula D4 e em seguida nós vamos somar este valor aqui da célula D4 com o valor da célula C5. Então vamos escrever aqui na célula D5 a fórmula igual a D4 mais C5. Nós estamos somando este valor com o valor seguinte aqui de 2011 e vamos repetir essa fórmula para todas as demais células da coluna do valor acumulado até o nosso último item, que está lá na linha 97. Com isso, nós teremos então o valor acumulado de todos os nossos custos até o valor total de 10.10.940,06. Então, esse é o total dos nossos custos e despesas e nós vamos utilizá-lo mais tarde no cálculo da nossa inflação interna. O próximo passo agora é expressar esse valor acumulado como uma percentagem do valor total das despesas. Para isso, nós vamos criar uma nova coluna do valor acumulado em percentagem. Vamos intitular essa coluna de valor acumulado e ao lado vamos colocar o símbolo de percentagem. Para preencher essa coluna, então, nós vamos dividir cada valor acumulado pelo total dos valores referentes a 2011. Fazendo então a primeira célula, a célula E3, a fórmula igual a D3 dividido por D96. Vamos tomar um cuidado antes de repetir essa fórmula para as demais linhas de fixar o valor do total acumulado, fazendo antes da referência à linha deste valor que é 96, colocando ali um sinal de cifrão. Isso fixa o total. E agora nós vamos replicar essa fórmula para todas as linhas novamente até a linha 96. E em seguida vamos formatar toda essa coluna com o formato de percentagem. Com isso, então, nós teremos os percentuais acumulados de cada um desses itens até o acumulado total em percentagem, que obviamente tem que ser 100%. Nós podemos observar ali na linha 22 que nós atingimos um acumulado de 80,8%. Então, sempre utilizamos o próximo valor a partir de 80%. E nós vamos observar aqui
E isso abrange o acumulado dos 20 primeiros itens da nossa pauta, o que corresponde aproximadamente a 20% do total de 93 itens ou 94 itens que compõem a nossa pauta de custos e despesas. Então nós temos aqui 80,8% dos custos representados por cerca de 20% dos itens da pauta de custos e despesas. Com isso, nós podemos então desconsiderar os demais itens. O próximo passo é calcular o fator de acréscimo, que representa a variação de preço de cada um desses itens do exercício de 2010 para o exercício de 2011. Para calcular isso, nós vamos criar uma nova coluna e vamos intitulá-la fator de acréscimo, e vamos calcular o fator de acréscimo de cada um desses itens, dividindo o valor do item em 2011 pelo seu valor em 2010. E na primeira célula, então, a célula F3, nós vamos escrever a fórmula igual a C3 dividido por B3. E em seguida vamos replicar esta fórmula para as demais linhas até a linha 22, que corresponde à acumulação de 80,8% dos valores da pauta. Os demais itens nós podemos desconsiderar. Feito isso, vamos criar agora uma nova coluna para o fator de acréscimo ponderado. Para calcular o fator de acréscimo ponderado, nós vamos multiplicar o fator de acréscimo de cada item pelo valor desse item em 2011. Então nossa fórmula será igual a C3 multiplicado por F3. E vamos replicar essa fórmula então para as demais linhas até a linha 22. Agora que nós conhecemos os nossos fatores de acréscimo ponderados, vamos calcular o nosso fator médio ponderado. Na célula G23, nós vamos colocar a fórmula usando a função soma. Então vamos somar o conteúdo das células de G3 até G22, ou seja, vamos somar todos os fatores de acréscimo ponderados dos nossos 20 itens. Para calcular o fator médio ponderado, ele está a fórmula ao conteúdo da célula G23 dividido pelo conteúdo da célula D22. E aí nós vamos obter o fator médio ponderado. Este será o fator pelo qual nós poderemos multiplicar nossos preços, o valor dos nossos contratos, etc.
para reajustá-los de acordo com a nossa inflação interna. E finalmente nós quisermos saber qual foi a variação média ponderada dos 80% principais itens da nossa pauta de custo, é só fazer o valor do valor médio ponderado menos 1 e formatá-lo no formato de percentagem. E a nossa inflação interna, então, neste caso, foi de 5,58%. Este foi então o processo de cálculo da inflação interna de uma organização ou de uma atividade econômica liberal. Algumas considerações a esse respeito. A primeira é de que o princípio de Pareto não é universal. Nem sempre são os 20% dos seus itens da pauta de custos que vão representar 80% desses custos. Às vezes pode ser 25% ou 18% ou até 30%. O importante é que você selecione apenas aqueles itens da pauta que têm um impacto significativo sobre a inflação interna da sua empresa. Se precisasse dar o trabalho de fazer isso para todos os itens da pauta. Outra consideração é que essas planilhas que eu apresentei representam um caso fictício. Então as fórmulas, o número de itens da pauta, etc., terão que ser adaptados à sua realidade. Lembre-se de fazer as adaptações necessárias. Outra questão a considerar é que a inflação interna pode não ser útil para o seu caso. Às vezes os índices gerais ou setoriais são suficientes para resolver o seu problema e aí não vale a pena ter todo esse trabalho. Porém, se a sua atividade econômica busca uma diferenciação, está num mercado competitivo e tem uma pauta de custos mais complexa, então conhecer a inflação interna pode ser um instrumento valioso, seja para posicionar seus preços de forma mais eficiente do ponto de vista estratégico, seja para reajustar seus contratos de forma mais competitiva ou até para estabelecer uma gestão de custos ou para orientar uma gestão de custos mais eficiente. Eu espero que tenham gostado, que o conteúdo possa ser de utilidade para vocês. Agradeço novamente pelo prestígio ao canal e eu vou fazer uma pausa de fim de ano. Então este foi o último vídeo do ano e eu retornarei no dia 8 de janeiro. Até lá e um ótimo final de ano.